tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, sempre estamos. Nós queremos acolher e saudar a cada uma de vocês que nos acompanham neste culto, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, do tempo da Paixão. E a palavra bíblica que nos acolhe neste culto vem de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É desta palavra que procede da boca de Deus que também nós queremos nos alimentar hoje neste culto. E é por isso que nos reunimos, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quero convidar para nós ouvirmos e cantarmos o hino Aqui Chegando, Senhor. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar, e tua paz vem nos dar. Quero te convidar para onde estiveres, possas baixar a sua cabeça para nos colocarmos em oração diante de Deus. Senhor nosso Deus de amor e de misericórdia, quando iniciamos este tempo de Quaresma, de Paixão, nós queremos nos colocar com humildade na tua presença. Queremos reconhecer toda a nossa fragilidade que se expressa das mais diversas formas. E queremos, Senhor, ao lembrar o caminho que percorreste até na cruz em nosso favor, nós queremos pedir que nós sejamos fortalecidos na nossa fé e na nossa confiança em Ti. No tempo difícil que vivemos, assim como toda a humanidade, que também possa ser o nosso pastor e o nosso guia. E que também neste tempo de culto agora, Tu possas nos conduzir e nos orientar com o Teu Santo Espírito. Assim nós pedimos, assim nós também agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ouvir e cantar o hino 75 do nosso livro de canto, Água Cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai. como abelha
sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor. Pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Nós queremos ouvir agora a primeira leitura bíblica deste culto, e a leitura hoje será conduzida pela Sheila. Leitura de Gênesis, capítulo 9, versículo 8 a 17. Deus também disse a Noé e a seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com todos os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Até aqui a leitura. Quero convidar para ouvirmos a leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 18 a 22, onde diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está sentado do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui a palavra bíblica. Senhor nosso bondoso Deus, conheces a nossa vida e Tu sabes do quanto precisamos da Tua palavra. Que também agora ela possa matar a nossa sede da forma como estamos precisando.
em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, hoje todos nós, creio que podemos dizer assim, todos nós temos água encanada dentro de casa. Basta abrirmos a torneira ou o chuveiro que temos água à disposição. Talvez uma ou outra vez aconteça algum problema no encanamento e falte água por algumas horas. Mas, no geral, temos água à nossa disposição. Pois nem sempre foi assim. Num passado não muito distante, muitas pessoas, para terem água dentro de casa, precisavam buscá-la na fonte ou no poço. Água para beber, para cozinhar, para lavar louça e assim por diante. Se não buscassem a água, ficariam sem ela. E aqui nós podemos lembrar que o ser humano, ele consegue ficar até semanas sem se alimentar. Mas sem água, ele vive no máximo 3 a 5 dias. Sem líquido, no segundo dia em diante, nós já começamos a ter sérios problemas de saúde. Eis aí a importância da água na nossa vida, a partir dessa realidade que uma época nós já tivemos que buscá-la no poço ou na fonte. Nós queremos voltar a isso mais adiante. Mas por enquanto queremos nos voltar para a fonte, que é a palavra de Deus. No texto bíblico que nós ouvimos de Gênesis, nós somos lembrados daquilo que aconteceu logo após o dilúvio. O dilúvio é algo que nós ouvimos e conhecemos desde o tempo do culto infantil. Aquela grande inundação, da qual apenas foram salvas as pessoas e as espécies animais que estavam dentro da arca que o Noé havia construído. E passado o dilúvio, Deus então chama o Noé, a sua família, e ele faz uma aliança com aquelas pessoas. E ele diz na sua aliança de que nunca mais vai haver um dilúvio sobre a terra. E de que a marca, o sinal desta aliança que Deus faz com aquele seu povo é o arco-íris. Então, que cada vez que seria visto o arco-íris, Deus também estaria lembrando desta sua aliança com o seu povo. No passar do tempo, com o passar da história, ficou claro que esta primeira aliança, digamos assim, ela não foi o suficiente. E eis então que acontece uma segunda aliança que Deus faz. E é desta segunda aliança que trata o texto bíblico que nós ouvimos na leitura de 1 Pedro. As palavras que nós ouvimos, elas são dirigidas para uma comunidade que vivia no final do 1º século da era cristã. Uma comunidade que passava por profundas perseguições, cuja ação era feita pelo imperador romano, chamado Domiciano. Uma perseguição das mais cruéis que nós podemos imaginar. A pessoa que ousasse testemunhar a sua fé até as últimas consequências, corria o risco de ser morta, e de ser morta das maneiras mais cruéis que a gente possa pensar. É para esta comunidade sofrida e perseguida, que precisava se reunir de forma escondida muitas vezes para realizar o seu culto. É para esta comunidade que estas palavras são dirigidas como ânimo e como encorajamento. Falando então desta segunda aliança. E ao tratar desta segunda aliança que Deus faz com o ser humano, a primeira questão que nós ouvimos é de que Deus comete, digamos assim, uma injustiça.
Uma pessoa boa toma sobre si a culpa das pessoas más. Uma pessoa justa paga por todos os injustos. Isto se refere naturalmente a Jesus Cristo, que toma sobre si a culpa, os pecados da humanidade, para assim salvar a humanidade. É interessante que seja justamente esta palavra que sirva de ânimo e conforto para aquela comunidade que enfrenta o sofrimento. E mais adiante no texto vai dizer de que esta segunda aliança, deste gesto de Deus em favor do ser humano, esta aliança, ela se expressa no batismo. O batismo é a expressão mais clara dessa segunda aliança que Deus faz com o ser humano. Por quê? Porque naquela água do dilúvio, as pessoas mesmas pagaram por aquilo que tinham feito de errado. Foram castigadas por aquilo que tinham feito. Mas agora, na água do batismo, o ser humano pecador, ele é lavado da sua culpa e do seu pecado. A água que a gente busca no poço ou na fonte, ou daquela torneira que nós abrimos na nossa casa, ela lava a nossa sujeira exterior. Muitas vezes um bom banho resolve. Mas esta água do batismo expressa e significa aquilo que Deus fez em favor do ser humano na cruz de Jesus Cristo. A tal ponto que Lutero tinha inscrito na sua escrivaninha a frase, sou batizado. E nos momentos de maiores problemas e tentações e dificuldades, Lutero olhava para esta frase para lembrar que a força não estava nele, nem a coragem, mas que ela vinha de Deus que em Jesus Cristo assumiu a culpa, o pecado que seria nosso do ser humano. E Lutero chega a dizer que no batismo acontece um dilúvio. Se lá nos tempos de Noé aconteceu o dilúvio da ira de Deus, aqui agora acontece o dilúvio da graça de Deus, onde nós somos lavados dos nossos pecados, onde o nosso velho Adão e a nossa Eva são afogados, e nós ressurgimos como filhos e como filhas da graça de Deus. E, no entanto, existe algo bem importante que a gente precisa observar. Naquele exemplo de buscar água na fonte ou no poço, as pessoas que não fossem no poço ou na fonte iriam passar sede. E, em último caso, poderiam morrer de sede. Igualmente acontece com o batismo. A comunidade a quem Pedro se dirige, ela é encorajada ao lembrar daquilo que acontece no batismo. E da mesma forma também nós somos chamados a nos alimentarmos, a recorrermos a esta fonte, para matarmos a nossa sede espiritual. Porque senão também nós morremos espiritualmente. E esta nossa sede é saciada quando participamos de um culto, como estamos fazendo agora. Quando fazemos a nossa meditação, a nossa oração diária. Quando agradecemos a Deus pelos alimentos que Ele nos dá. Mas não apenas isso. Nós também bebemos desta fonte. Quando nós temos comunhão uns com os outros. Quando visitamos pessoas doentes.
quando nos preocupamos com as pessoas que estão fragilizadas, quando somos solidários uns com os outros, quando pensamos no nosso próximo. É nesses momentos que também nós estamos bebendo desta fonte da qual o batismo nos lembra. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando o tempo de paixão e o tempo de quaresma. E nós estamos sendo convidados para que esse seja um tempo em que nós façamos trilho, caminhando para a fonte que é Jesus Cristo. Para que nesta fonte, nós possamos matar a nossa sede. E tendo a nossa sede saciada, nós possamos servir a Deus neste mundo, como filhos e como filhas da sua graça. Que Deus nos ajude para que assim seja. Amém. Nós temos alguns avisos a compartilhar com as comunidades. O primeiro deles, os próximos cultos. Próximo culto na comunidade João Batista, no Jordão, no dia 6 de março, sábado, às 17 horas. Comunidade Evangelista Lucas, no dia 7 de março, domingo pela manhã, às 9 horas. E aqui na Martin Luther, no domingo, dia 7 de março, às 19 horas. As ofertas deste final de semana são destinadas pelo Sino do Vale do Itajaí para o trabalho e para a coordenação do trabalho com pastores, com ministros e ministras eméritos. E lembramos por último ainda que sempre nas quintas-feiras, no horário de expediente da secretaria, a igreja, o templo aqui da comunidade Martin Luther permanece aberto para quem quiser vir aqui fazer a sua oração, a sua meditação. Esses são os avisos que nós tínhamos para hoje. Eu quero te convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, agradecendo e também intercedendo. Senhor, nosso bondoso Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela Tua graça que nos alcança no batismo e se renova em nós diariamente. Ajuda-nos, Senhor, a buscar, a matar a sede na fonte certa, para podermos assim resistir às tentações e sermos filhos e filhas fiéis a Ti. Concede-nos, ó Deus, discernimento, coragem e fé. Intercedemos por aqueles que estão doentes. E aqui lembramos da família do Edson Schwab, também do Rolf Schwab, também do Everton Schwab, cujos familiares neste momento também estão passando pela Covid. Intercedemos pelos enlutados, por todos os que se afastam do Teu caminho. Agradecemos aqui pelas vacinas contra a Covid e pela possibilidade de que elas nos ajudem a vivermos um tempo de maior normalidade. Queremos colocar em Tuas mãos as nossas perguntas e inquietações, e Tu sabes quantas são. Aquelas perguntas também que mesmo conseguimos formular em voz alta. Por isso, tudo a Ti entregamos, quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos, ao final deste culto, receber a bênção de Deus. Que Deus te envolva com a sua graça. Que possas beber diariamente da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. E que assim te abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
É nesta paz, nesta alegria que nós queremos permanecer, servindo o Senhor com os dons que Ele nos deu. Que assim seja. Amém. Mas ainda agora, ao final do culto, nós queremos ouvir um hino muito bonito, chamado Por Onde Quer Que Eu Vá. Tu vais comigo, tu seguras minha mão, és meu amigo. Para onde quer que eu vá, tu me amparas, me consolas, me libertas e me saras. Ó Senhor, o que eu posso fazer? Nada mais do que sempre agradecer. Quando eu caio ou apenas eu tropeço, tu estendes tua mão antes que peço. Quando canso de tão longe caminhar, me refazes, me das força a continuar. Ó Senhor, o que eu posso fazer? Te amar, te servir e obedecer. Quando na tua palavra eu medito, teu Espírito me guia, eu acredito. O futuro que prometes me alumia a viver como teu povo em harmonia. Ó Senhor, o que eu posso fazer? Vou cantar como é bom o teu querer. Ó Senhor, o que eu posso fazer? Vou cantar